Eu quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu queria pedir que você que tem Bíblia aqui, por favor, abre aí a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Jó. Livro de Jó. Capítulo de número 42. Jó, capítulo de número 42. Se você achar o livro de Salmos, que fica praticamente no meio da Bíblia, é um livro antes do livro de Salmos. O livro de Jó, o capítulo de número 42. Eu quero ler apenas um versículo deste capítulo, e eu queria pedir que aqueles que aqui estão, ou os que estiverem me assistindo e têm acesso a uma Bíblia, que mantenham essa Bíblia com vocês aberta, porque nós iremos fazer uso dela. Hoje é um culto de ceia, e eu achei algo curioso nesse texto, que eu já li tantas vezes e eu não tinha me atentado para isso. Eu quero poder compartilhar com os senhores, até falei na EBD, que eu faria isso hoje à noite. Capítulo 42 do livro de Jó, apenas o versículo de número 10, que diz assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando este orava por seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Pode tomar assento em nome de Jesus. Algumas versões, equivocadamente, por uma tradução mal elaborada, você vai ler lá, e o Senhor mudou a sorte de Jó. É óbvio que o tradutor, quando fez essa tradução meio que esdrúxula, ele tinha até uma boa intenção, porque o resultado final na vida de Jó, nós veremos que a sorte dele mudou. Mas o texto no original, a ideia, a conotação que o autor quer nos passar lá no hebraico, é que Jó se encontrava em um cativeiro, e que literalmente esse cativeiro virou. E aí a melhor tradução que eu encontrei, ela fala justamente: e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando Jó orava por seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó antes possuía. Eu quero falar nessa noite dentro do tema virando o cativeiro, porque eu entendo que a gente está precisando às vezes dar uma guinada, uma virada na vida. E a maioria das pessoas que entendem que precisam dar uma virada na vida, elas até compreendem que precisam fazer isso, mas não entendem uma forma de fazer. E eu estava lendo o livro de Jó essa semana, porque a gente está naquela fase da leitura da Bíblia, toda a igreja juntos. Eu nem sei exatamente onde a gente está aí, a galera, mas eu já estou lá em Jó. E lendo esse capítulo 42, ele é impressionante, porque os últimos 15 capítulos que antecedem o capítulo 42, ou quase que a metade desse livro inteiro, vai falar uma história curiosa. E eu quero adentrar nesses capítulos e nessa história, porque eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que eu acho que será interessante para mim e para você ouvir nessa noite. Mas a primeira coisa que eu tenho que entender é o que é um cativeiro. Então, assim, cativeiro, ele é um sinônimo de prisão. Prisão é um lugar ruim, gente. Prisão é um lugar escuro normalmente. Prisão é um lugar onde você normalmente se alimenta mal, aonde você tem pouca clareza ou claridade dentro dessa cela ou deste cativeiro. É um local onde a gente pode-se dizer que poderia ser o pior lugar da terra para se habitar. Cativeiro é um lugar desconfortável, não há conforto. Se você for para um cativeiro ou uma prisão, por assim dizer, normalmente você dorme em pedra,
não num colchão como é na sua casa, ou numa rede como é na sua casa. Não há conforto em cativeiro. Cativeiro não é um local que a gente gostaria de estar. Mas a bem da verdade, ainda que apertado seja, ainda que ruim seja de se viver no cativeiro, eu não posso deixar de fazer um paralelo que há também cativeiros para nossa alma, que não são diferentes desse cativeiro literal, desta prisão literal. Porque o cativeiro da alma, ela te aprisiona no espírito, ela te deprime. O cativeiro na alma te deixa opresso ou opressa. O cativeiro da alma te deixa com várias doenças emocionais. E tem algo curioso nesse cativeiro, porque ao passo que existem cativeiros assim, tão caóticos de se viver, eu descobri que existem prisões a nível de mundo, e até no Brasil inclusive, que elas são extremamente luxuosas, que você não tem só banho de sol e nem só visita íntima. Sua cela tem um certo espaço, você fica sozinho nesta cela, você tem um banheiro só para você, você tem televisão dentro do seu quarto. Dependendo do local no Brasil, você tem climatização para você. Você tem uma roupa ou uma farda que você pode usar dentro dessa cela. Lá é servido uma comida que depois você comer também tem um docinho para você degustar. Então existem algumas prisões que, apesar de ser uma prisão, elas são extremamente confortáveis. Principalmente essas prisões que a gente ouve falar dos grandes políticos, daqueles homens que têm muita condição financeira e que têm muita influência. Elas são cheias de privilégios. Eu não vou dizer a prisão que eu fui há alguns anos atrás, porque eu vou acabar apontando para um local onde eu não quero aqui transmitindo apontar. Mas aqui em São Luís eu visitei um presídio, e nesse presídio haviam pessoas, e esse local era extremamente espaçoso, e era uma prisão que todos os presos tinham televisões nas suas celas, todos os presos poderiam transitar tranquilamente pelos corredores, não havia sobre eles uma opressão. Se eles quisessem tomar banho de sol, eles bastavam abrir a cela, porque não havia nenhum tipo de cadeado, e irem para local onde tinha sol e tomarem banho de sol. Eram prisões que, apesar de serem cativeiros, de certa forma eram confortáveis para eles. E um desses que eu visitei, ele disse para mim que já estava ali há um mês, esperando que o seu processo fosse julgado e que um habeas corpus fosse julgado. Mas ele disse uma coisa curiosa para mim. Ele era um ministro de Deus, que tinha sido preso por algo que ele tinha cometido antes de ser servo de Deus. E quase 20 anos depois, pouco antes de prescrever o crime dele, acharam ele e ele foi preso. E eu conversando com ele, ele disse para mim uma coisa que me chocou muito. Porque ele já fazia um mês que estava lá e ele disse assim: Pastor Júnior, sabe de uma coisa? Eu estou até gostando de ficar aqui. Por que você está gostando de ficar aqui, pastor? Porque aqui eu não tenho problema, não tenho ninguém enchendo meu saco. Aqui eu não tenho chateações que eu tinha antes. Só vem me visitar quem eu quero. Eu tenho comida de manhã, de tarde, de noite. Posso passar o dia lendo minha Bíblia, posso passar o dia assistindo minha televisão, posso fazer o que eu quiser aqui dentro. Eu estou muito bem acomodado aqui. Eu saí de lá pensando nisso, e eu descobri, Dailise, algo curioso. Algumas pessoas, elas se acostumam com os seus cativeiros. E elas se adaptam, Jorge, de uma tal forma a esses cativeiros, que elas passam a gostar da vida que estão vivendo. Elas são prisioneiras, mas aqueles que os aprisionam, ou aquilo que lhe aprisiona, não lhe incomoda mais. Você que se adapta numa espécie de simbiose, você meio que se une àquilo que antes te incomodava e passa a não te incomodar mais. Aí eu descobri
que lá nos Estados Unidos houve um caso de um homem que passou 38 anos preso. Quando ele saiu da prisão, ele tinha 67 anos de idade. Dos seus 67, 38 foram presos. Tudo que ele conhecia no mundo lá fora, quando ele saiu da prisão, estava diferente. Todos os seus amigos ou já tinham morrido ou tinham se mudado. Então o que ele faz? Isso é uma biografia e a história real de uma pessoa que eu estou falando. Ele, angustiado com a vida de liberdade que ele tinha, ele vai até a esquina, pega uma arma, atira numa pessoa, mata ela para ser preso. E ele volta para a prisão e o diretor da prisão questiona ele: meu irmão, você passou 30 e tantos anos da sua vida aqui dentro. E você saiu tem uma semana e você vai e comete um homicídio. O que está acontecendo contigo? O cara já com seus 60 e tantos anos vira para ele e diz assim: eu me acostumei a viver preso. Tudo que eu conheço é esta vida de prisão. Eu não conheço nada diferente disto. Então, para mim viver isso, essa é a minha realidade. Aqui eu me sinto bem. Aqui eu me sinto de certa forma completo. Eu descobri que algumas pessoas, assim como este homem, se adaptam a tal forma às suas prisões emocionais, espirituais e até físicas, que elas são, quando confrontadas a saírem, elas são as primeiras a lutarem para permanecerem em suas prisões. Então, quando elas são questionadas, e a elas é dado um caminho, uma fuga, uma rota para sair daquela prisão, ela decide conscientemente de que aquilo que ela vive agora não é apenas a melhor escolha no conceito dela, mas é a única escolha que de fato ela tem: viver na prisão dela. Então, eu estudando um pouquinho mais sobre isso, eu descobri que existem pessoas, pastor Fábio, que estão tão aprisionadas nas suas próprias emoções, que elas não conseguem não apenas ter força para sair de suas prisões, mas elas desistiram de lutar contra elas. Elas se acostumaram a viver dentro de suas prisões. E sabe o que elas têm feito? Elas têm dado desculpas para si mesmo e para aqueles que percebem a prisão, desculpas para se manter dentro delas e desculpas para viver dentro delas. Então eu vou citar um exemplo aqui para você começar a ter uma luz no final do túnel. Existem pessoas que são extremamente opressas em várias situações da vida, seja num relacionamento conjugal, seja num relacionamento empregatício, seja num relacionamento familiar. E literalmente, essa pessoa lutou tanto para que isso mudasse, que ela desistiu de lutar e percebe e acredita que melhor para ela é viver dentro daquela prisão do que enfrentar a possível liberdade que ela pode encontrar se ela confrontar o problema. Quando eu estava estudando isso, irmãos, e lendo sobre isso, eu aprendi que, além de entender o que era um cativeiro, eu precisava entender quais são os tipos de cativeiros que existem. Eu descobri na Bíblia que existem 3 tipos de cativeiros. Que existe um cativeiro que foi criado por Satanás, e que você, acreditando ou não nele, tanto eu estou pouco preocupado, como ele também. O fato é que ele criou alguns cativeiros, e esses cativeiros, pela decisão nossa de viver uma vida de pecado, nós somos colocados dentro desse cativeiro,
E nós sofremos dentro desse cativeiro, porque lá ele não nos dá luz, não nos dá alimento, não nos dá conforto, ele tenta nos consumir. E aí Jesus chega a dizer, fazendo um paralelo de pastores ruins e de pastores bons, ele faz um paralelo ao diabo, que é um pastor de lobos, e diz: e o diabo, ou o ladrão, veio senão para matar, roubar e destruir. O fim deste cativeiro de Satanás é te destruir. Mas existe um segundo tipo de cativeiro, que ele não foi criado pelo diabo, que não é o diabo que coloca você dentro dele. É o segundo cativeiro, é aquele que você, por suas escolhas, que nós, pelas nossas decisões, entramos dentro deles. E são cativeiros terríveis, porque esses você escolheu viver, você escolheu experimentar, e você está escolhendo viver dentro desta situação. Mas existe um terceiro tipo de cativeiro, e esse para mim é o mais surpreendente de todos. Existe um cativeiro que ele acontece na vida de algumas pessoas pela exclusiva permissão divina. Olhe para cá. Eu estou lhe dizendo que existem cativeiros que eu e você vivemos. Quem serve a Deus, dá glória a Deus aí. Então escute isso. Existem cativeiros que eu e você vivemos, prisões que eu e você vivemos, que você procura uma resposta do porquê está ali, você não acha. Quer ver? Quem já teve ou já fez aquela pergunta para si mesmo: o que foi que eu fiz para estar vivendo isso? Levanta assim a mão. Já fez essa pergunta? E você teve uma resposta? Achou alguma resposta aí? Existem cativeiros que a Bíblia mostra que eles literalmente são projetados no céu para que você viva, mas há um propósito neste cativeiro, há um fim neste cativeiro. E se você entende o porquê está dentro deste cativeiro, você vai poder não só compreender o motivo pelo qual está nele, mas vai poder um dia sair dele e vai poder fora dele olhar para ele e dizer assim: este cativeiro, esta coisa ruim que me aconteceu, este problema que eu passei, esta doença que eu vivi, esta situação dentro do meu casamento, esta situação de fome que eu vivi, esta dificuldade que eu vivenciei, ela foi o instrumento que Deus fez para me fazer um ser humano e um servo melhor nesta terra. Então há cativeiros que são para a glória de Deus. Agora que a gente entende essa questão do cativeiro, eu quero falar de um cara chamado Jó. Olha para cá, varão. Jó, ele era o cara, papai. Era um cara que a Bíblia diz que ele era justo e reto. Ele não era um cara que não errava, mas ele era um cara que quando ele descobria que errava, ele ia lá e corrigia a parada. Ele não ficava segurando ou enrolando o veneno, ele tratava aquilo que estava envenenando ele. Era um cara que fazia as coisas certas. Mas um belo dia, ele acorda de manhã e descobre: teus 10 filhos morreram. Estavam jantando no lugar, comendo, a casa caiu em cima dele e morreu todos. E parte do coração dele morre com isso. Chega outro cara e diz assim: meu irmão, tuas ovelhas foram todas roubadas. O que, rapaz? Eu acabei de descobrir que meus filhos morreram, agora quer dizer que minhas ovelhas... Chega outro e diz assim: cara, tu nem sabe, todos os cavalos, bois, tudo que você tinha foi roubado. Ele cai no chão em desespero, rasga a sua roupa, olha para o céu e diz assim: nu eu vim para essa terra, nu que Deus me leve, a Ele seja a honra e a Ele seja a glória. Como se nada pudesse ficar pior, dias se passam e a miséria alcança ele. A Bíblia diz que simplesmente ele amanhece um belo dia doente. Mas não era uma doençazinha não, papai. Era uma doença em que o corpo dele inteiro encheu de tumores. O corpo dele inteiro chegou a apodrecer, a ponto da mulher dele, sensibilizada com a situação do próprio marido, vira para o marido e diz assim: cara,
amaldiçoa a Deus e morre, porque eu não aguento ver a tua dor. Eu não aguento mais ver o teu sofrimento. É muito doloroso para mim, enquanto tua esposa, ver o sofrimento que você está vivendo. E ele vira para a mulher e disse: tu fala como uma louca. Tudo nessa vida tem um propósito. Aparecem os amigos. Os amigos aparecem como sempre aparecem. Sabe aqueles seus, abre aspas aqui, amigos, que na hora da desgraça aparecem para te dar aqueles conselhos e aqueles sermões? Não te avisei? Falei para ti que ia dar nisso? Sabe aqueles amigos que poderiam até dizer assim: cara, o que você está passando? Deixa eu te ajudar. Mas ele vem aqui para saber o quão profundo está a tua miséria, para ele poder dizer assim: está sabendo que fulano quebrou? Eu sempre soube que ele ia quebrar. Sabendo que fulano caiu, eu sempre soube que ele ia cair. Sabendo que fulano se arrebentou, ele nunca me enganou. São os amigos que aparecem na vida de Jó. A Bíblia fala, queridos, que esses amigos que se levantaram em prol de Jó começam a criar nele questionamentos em relação ao relacionamento dele com Deus. E os amigos começaram a dizer para ele: cara, tu só pode ter um monte de erros. Deus só pode te odiar muito. Porque nada da tua vida dá certo. Tua vida virou uma desgraça, cara. Tu não está sacando isso? E Jó se levantava em cada vez que alguém falava de Deus, em defesa de Deus, mesmo estando em miséria. Quando chega no capítulo de número 42, e aí com a Bíblia aberta, olhe para esse texto. Algo acontece estranhamente, porque Jó havia perdido tudo: seus bens, seus tesouros, seus filhos, tudo, sua saúde. E quando ele não tinha mais nada a perder, a não ser sua vida, ele fala com Deus. E a Bíblia diz algo curioso, que Deus, no versículo de número 7, olha para os amigos dele e diz o seguinte: sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz o temita. Elifaz era um dos amigos: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Olha para cá. Olha que coisa interessante, irmão. Porque o texto fala que Deus chega para os amigos de Jó e diz assim: vocês aí, eu estou por aqui com vocês. A minha ira vai se levantar contra vocês. Eu vou destruir vocês, porque vocês estão falando de mim para o meu servo Jó. E o meu relacionamento com ele, vocês não entendem, vocês não compreendem. Mas aquilo que Jó falava de mim, em minha defesa, mesmo estando no caos, mesmo ter... Gente, olha para cá. Você serve a Deus bonitinho. Um belo dia sua vida vira um caos. Seu casamento é uma bênção, um belo dia vira um caos. Seu emprego é uma bênção, um belo dia vira um caos. Você vive bem financeiramente, acorda no outro dia falido. Literalmente foi o que aconteceu com Jó. Se você é um servo de Deus, será que você conseguiria sair em defesa deste Deus? Porque a Bíblia fala que Jó, neste caos, os amigos diziam: cara, que Deus é esse? Cara, Deus só pode estar te odiando. Cara, Deus deve estar com uma ira sobre ti. E ele dizia assim: não, Deus não é assim. E ele defendia Deus com unhas e dentes. E o texto diz que Deus olha para os amigos dele e diz: é o seguinte, eu vou derramar da minha ira sobre vocês. E algo curioso continua nesse texto, porque o texto fala uma coisa que eu quero compartilhar com vocês. No versículo de número 7, Deus literalmente repreende de modo severo os amigos de Jó. Mas o texto continua dizendo e diz uma coisa curiosa. O texto diz que, olha para o texto aí, versículo de número 8. Portanto, tomai 7 novilhos, 7 carneiros, ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós.
aceitarei a sua oração, e não vos tratarei conforme a vossa loucura. Vós não falaste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Olhe para cá. Literalmente, Deus chega para aqueles amigos e diz: olha, quem vai resolver o problema de vocês é Jó. Quem vai resolver o que está acontecendo com vocês é Jó. E Deus manda que esses amigos vão até Jó, para que Jó faça uma oração por eles. E o versículo 10 diz, e é onde eu agora começo a minha pregação. Porque o versículo 10 diz: e o Senhor então vira o cativeiro de Jó, quando este para interceder por aqueles que eram seus amigos. Olhe para cá, meu irmão. Eu só tenho 3 lições para compartilhar com vocês nesse texto. Então agora eu serei muito breve no que eu vou dizer para vocês. Mas entendam uma coisa. A vida de Jó estava uma desgraça só. Tudo na vida dele estava dando errado. A saúde dele deu errado, a família dele deu errado, os negócios dele deram errado. Tudo na vida desse cara estava dando errado. Ele tinha todos os motivos do mundo para ser a última pessoa no mundo a você pedir conselho. Ele poderia ser a última pessoa que você ou eu procuraria para pedir uma oração. Porque a gente olhar para a vida, eu vou pedir para fulano orar por mim. Meu patrão, fulano, está com a vida toda desgraçada. Eu vou pedir para fulano interceder por mim. Fulano, olha, a família dele está toda destruída. Eu vou pedir para quem? Fulano, me ajudar. O cara está passando fome, rapaz. Eu lá vou pedir, não quero nem estar. Esse cara, não sei não. Sabe uma coisa que é curiosa? Os amigos desse camarada que poderiam ajudá-lo, o texto, os 10 últimos capítulos desse livro, mostram que eles não fizeram isso aqui para ajudar a Jó. Mas a Bíblia diz que Deus literalmente manda esses amigos pedirem socorro para um cara falido, um cara quebrado, um cara destruído em todos os aspectos que você pode imaginar. E aí me chama a atenção algo. Porque quando os amigos chegam para Jó e dizem: Jó, Deus quer nos matar, Deus quer derramar da sua ira sobre a gente, e eu queria fazer um pedido para você: intercede pelo amor de Deus por nós. A Bíblia fala que Jó começa a orar por esses 3, e que quando ele está orando, Deus vira o cativeiro de Jó. E o texto no hebraico é claro, ele vira. É como se ele pegasse essa mesa aqui e fizesse assim, vapo. Essa mesa cheia de problemas, vapo. Essa mesa cheia de doenças, de desgraças, vapo. Deixa eu bater o pé nessa mesa aqui, para poder mostrar quem é que manda no negócio. E aí eu aprendo 3 lições, que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Primeiro, quantos aqui entendem que precisa que Deus vire o seu cativeiro? Levante assim a mão. Você entende que Deus precisa disso? Entende? Você compreende a dimensão da minha pergunta? Porque a minha introdução era para você entender o quão complicado é viver esse cativeiro, o quão difícil é viver esse cativeiro, e o que todo mundo quando está no cativeiro quer é ser livre dele. E Daia, tem cativeiro que a gente vive e que a gente finge que está fora dele. Esse é um dos piores que existem. É aquele que você vive a prisão, mas você finge que não está vivendo nela. Você finge que está tudo bem. Você canta, você ora, você prega, você chora, você fala em línguas. Mas quando você chega na sua casa, só você e Deus sabe o quão difícil está sendo viver o que você está vivendo, o quão doloroso está sendo viver o que você está vivendo, e o quanto tu queria que acontecesse alguma coisa na tua vida, para que aquele cativeiro acabasse, para que aquele problema acabasse, para que aquela pessoa que te faz mal deixasse de fazer mal, para que aquele sentimento que corre no teu coração deixasse de existir, para aquelas noites que são tomadas de você, e você só consegue tê-las quando toma um medicamento.
elas voltassem a ser entregues todos os dias no findar da tarde. Volte a dormir. Esses cativeiros, eu descobri olhando para Jó, que existe uma fórmula para nós sairmos dele. Primeiro, eu preciso orar. A primeira coisa que eu aprendo olhando para Jó é que ele precisou fazer uma coisa que parece ser simples, mas é a primeira coisa que a gente deixa de fazer, é de orar. A primeira coisa que a gente faz quando está na prisão é, nas nossas angústias, a gente deixa de ir para a igreja, a gente deixa de orar, a gente deixa de ler a palavra, a gente deixa de se envolver na obra, a gente deixa de fazer a obra, a gente passa a viver de paliativos espirituais. E agora com a internet, há um adormecimento generalizado de tantas pessoas que ficam seguindo coaches espirituais, coaches evangelicistas, que trazem uma frase de efeito que muda a história da tua vida, que chega para você apenas como uma palavra, e você se sente como alguém que injetou em você uma espécie de ânimo espiritual para você viver mais um dia. E Deus, o Deus da Bíblia, não quer que você viva de momentos ou de gotas da alegria que vem do Espírito dele. Ele quer que você acorde em meio ao seu cativeiro e diga: Deus está comigo aqui, por isso eu tenho motivos para glorificar. Ele quer que você entenda, aonde quer que você esteja, Ele quer fazer parte disso. E a bem da verdade, a primeira coisa que eu preciso aprender a fazer é orar. E aí é interessante, porque quando eu descubro que eu tenho que orar, o texto fala que ele teve a sua vida mudada e saiu do cativeiro quando ele começou a orar. E é interessante porque quando a gente olha para ele orando, a gente percebe umas coisas que ficam implícitas no texto. E uma dessas coisas que eu descubro é que eu só posso verdadeiramente interceder por alguém se não houver mágoas dentro de mim, papai. Olha para cá, Caio. Os 3 amigos dele poderiam ajudá-los. Tinham condição financeira. 2 eram descendentes diretos, um de Abraão e outro de Sara. Eram ricos financeiramente. Poderiam ter ajudado. Cara, você passou uma vida sendo um cara bom, vou te ajudar financeiramente. Vou te dar uma força, o que você está precisando? E o texto vai falar, a partir do versículo 11, que eles acabaram fazendo isso. Mas eles passaram meses vendo o cara desgraçado e só julgando e criticando. E só apontando o dedo. Exatamente como os nossos amigos. E aí, ao público feminino, deixa eu dar uma coisa, falar um negócio para vocês. Mais comum do que no público masculino, é nós vermos isso no público feminino. Tome cuidado quando você estiver no cativeiro da sua vida, com as amigas que se aproximam de ti. Porque muitas dessas amigas não são mais do que cobras peçonhentas, que estão torcendo para verem a tua desgraça, que te dão conselhos dizendo: larga esse cara, larga essa situação, chuta esse balde, larga de ser besta, faz isso, faz aquilo outro, e você vai se envenenando com aquilo. Só que você não sabe que aquelas pessoas que te dão esse conselho, elas têm uma vida muito pior do que a sua, e pior ainda, às vezes o cativeiro delas é muito mais triste e hediondo do que o que você está vivendo. Tome cuidado. Uma coisa interessante é que nesse texto eu descobri que para eu interceder para alguém, papai, Deus não recebe a minha oração se no meu coração existir algo contra este alguém pelo qual eu estou intercedendo. Então, se Hilton me fez mal e Deus diz para mim: interceda por ele, e eu mantenho a maldade que ele fez no meu coração, Deus vai ouvir minha oração? Eu preciso ter perdoado ele, para que dentro de mim a minha oração chegue até os céus de glória. Mateus capítulo 6, versículo 12, diz uma parada muito doida que eu quero compartilhar com você. E eu descobri, viu, Adão, que a maior parte dos problemas que nós vivemos está bem aqui no capítulo 6, e se você identificar que está nesse pacote, que o seu cativeiro, a causa maior deste seu cativeiro está aqui, hoje Deus quer que você saia deste cativeiro. Quem crê nisso?
capítulo 6, o versículo 12 diz assim: na oração do Pai Nosso, Jesus disse no versículo 12: e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Versículo 14: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará a vós. Olhe para cá. Você sabe por que muita gente não consegue dormir? Você sabe por que muita gente vive em depressão? Você sabe por que muita gente precisa de remédio, de terapia medicamentosa para sobreviver nessa terra? Porque o coração se tornou um cativeiro de mágoas. O coração se tornou um poço de lama, de raiva e de ódio das coisas que alguém ou várias pessoas lhe fizeram ao longo da vida. E aí, sabe uma coisa que é interessante? Você dobra o joelho e você vai ver se não é assim. Você faz a sua oração, você até chora para Deus, você geme para Deus, mas quando você termina a sua oração, você tem uma sensação de que nada mudou e de que Deus não te ouviu. E você fica questionando por que que Deus parece ter te abandonado, ou parece estar em silêncio para você, ou os céus parecem terem se fechado, e na verdade a única coisa que Deus está esperando é que você entenda: para que eu, Deus, possa agir na sua vida, eu preciso que você livre o seu coração de toda esta sujeira emocional. Uma coisa curiosa é que eu descobri que o perdão e liberar o perdão para quem te feriu, ele vira cativeiro da Elise. Se você consegue perdoar de verdade, e a gente vive numa sociedade tão egocêntrica e tão hipócrita, Kylie, tão mentirosa, nós nos vestimos com tantas falsas verdades ou meias verdades, que quando nos damos conta, nós meio que fingimos que está tudo bem com aquele camarada que me fez a mágoa, mas a mágoa está lá. E eu vim aqui nessa noite lhe dizer que para que eu e você sejamos livres dos nossos cativeiros, a primeira coisa que eu preciso entender é que eu preciso falar com este Deus, e não há como eu ter comunicação com Deus. E isso vale até para casais. É interessante isso, porque lá Pedro vai e fala: olha, se na tua relação as coisas não vão andando bem, e ele fala de relacionamento íntimo, gente, as tuas orações, elas ficam literalmente impedidas. Olha que profundidade que Deus trata a gente. É como se ele dissesse: você quer a minha ajuda, mas você não quer ser a ajuda de alguém. Você quer a minha bênção, mas você não quer ser bênção para alguém. E aí a Bíblia nos ensina que a primeira coisa que eu preciso entender para o meu cativeiro mudar, eu preciso voltar a orar. E para eu orar, o meu coração tem que estar limpo. Quem entendeu o que eu disse? Segundo, os amigos de Jorginho, não mereciam aquela oração não, meu irmão. Ora, quando ele precisava, os caras não ajudaram. Agora que Deus quer mandar da ira dele sobre eles, se é um pastor Júnior da vida, um Manuel da vida, um Caio da vida, um Jorge da vida, a gente ia dizer assim: o quê? Interceder por ti? Segura teu veneno, papai. Eu? Te vira aí. A ira está vindo sobre ti, vou até me afastar para não pegar em mim, deixa cair só de ti aí, papai. Porque nós somos humanos. Mas Jó me dá uma lição e um tapa de luva. Porque quando os amigos dele, que viraram as costas para ele, que criticaram ele, que julgaram ele, que condenaram ele, que disseram: ó, você está passando por isso porque você não presta, você está passando por isso porque você merece, você está passando por isso porque você fez por onde. Agora era a vez de Jó ser o humano que eu e você somos. Ah é, papai? Agora te vira. Não era eu que não prestava? Agora Deus vem em cima de vocês. Mas o texto diz que quando os amigos de Jó, e escute isso, Deus não disse para Jó interceder por eles.
Deus disse para os amigos procurarem Jó, para Jó interceder por eles. Deus literalmente disse assim, ó, vocês que erraram, vão lá pedir para o cara interceder por vós. Se ele não interceder, ó, vocês estão ferrados. Mas o texto diz que quando os amigos chegaram para Jó e começaram a dizer, Jó, olha, nós erramos. E a ira de Deus está vindo sobre a gente. E a única forma de nós sermos salvos dessa ira é você interceder por nós. O texto diz que Jó orou por seus amigos. Pastor, o que é que eu aprendo com isso? A segunda lição que eu aprendo para que eu possa sair do meu cativeiro e você do seu, é que não há outra forma de sair deste cativeiro senão pagando o mal com o bem. A segunda lição é: não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Romanos capítulo 17, capítulo 12, versículo 17, a parte A diz: a ninguém torneis o mal pelo mal, a ninguém façais mal por mal. E aí tem mais. O texto fala no livro de 1 Pedro, no capítulo 3 e no versículo 9: não tomando mal por mal, a injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Olhe para cá, como é que você está pagando o mal que estão te fazendo? Você está indo lá meter o bichão? Alguém está te defendendo e tu está indo lá porque tu é o cara. Alguém está te fazendo mal e você vai fazer o mal. A tua mulher está sem falar contigo e também tu não vai falar com ela porque também tu é o cara. Como é que está funcionando isso dentro da tua vida? Porque o cativeiro que você talvez esteja vivendo por uma escolha sua e não porque Deus quer que você esteja nele. E aí eu vim aqui como homem de Deus e servo deste Deus, dizer que este Deus nos ensina na sua palavra, que se eu quero ser livre deste cativeiro, eu preciso aprender a pagar o mal com o bem. Como é que tu tem usado as tuas palavras? Aí a Divone, que se estiver me assistindo, dá um grito em cima de Hilton, e Hilton devolve como? Meu amor? Puxa logo pelo cabelo aqui, como é que é, mulher? Sabe uma coisa que a Bíblia fala em Provérbios, no capítulo 15, o versículo 1, segura essa aí, diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Aí olha para cá, papai. Você é casado com alguém, ou você convive com alguém, ou você se relaciona com alguém, seja no trabalho, seja na escola, em que essa pessoa tem a boca um pouco suja, ou ela é um pouco grossa, ou um pouco grosso. E aí, o texto mostra que eu tenho a escolha de devolver ou não. Aí a Bíblia fala que uma palavra dura suscita a ira, mas uma palavra branda acalma o furor. O cara vem com 5 pedras daqui e eu volto com quantas? Com 10. E sabe o que é pior? Literalmente eu quero sair do meu cativeiro. Mas quando a oportunidade chega, que é eu ter uma atitude cristã, uma atitude bíblica, uma atitude que Jó teve, eu pego a minha oportunidade e jogo no lixo, porque eu não aceito. E eu vou dizer um negócio às mulheres. Eu estive estudando, e eu estou estudando com a Maíra, inclusive, a gente está estudando juntos isso, porque ela gosta muito disso, às vezes para o mal e às vezes para o bem. Movimento feminista. Uma das maiores desgraças que aconteceu no mundo feminino. Estude sobre isso. Estude as origens. Você vai descobrir que o movimento feminista mais estragou a sua vida do que ele ajudou a conquistar direitos. Abre o olhar, enxerga além, e você vai descobrir que hoje, por causa desse movimento, os casamentos estão indo para o saco, papai. Sabe por quê? Porque toda a doçura, toda a beleza da mulher está sendo trocado por um machismo penteado de feminismo. E aí eu vou dizer uma coisa para as senhoras que estão me ouvindo. A atitude que nós devemos ter, seja homem ou seja mulher, é exatamente a que Jó teve. Pague o mal com o bem.
O livro de Romanos, no capítulo 12, o versículo 21, diz assim: não te deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Como é que você tem vencido o mal? Sendo mais mal ainda. E sabe o que é pior? Tem algumas pessoas que ainda se gloriam e acham que deve ser o máximo ser saliente, petulante e arrogante. Tem gente que acha que deve ser o cross, ser aquele que dá a última palavra, ser aquela que não abaixa a cabeça por nada. Não aceito, porque senão ele monta em mim, porque senão vai acontecer isso. E o Deus que você serve, que pode matar essa pessoa que está te prejudicando, e o Deus que você serve que pode agir em justiça por você. Agora, como que ele vai agir se no meu cativeiro eu digo para ele: Senhor, não te mete aqui, porque nesse cativeiro mando eu, nesse cativeiro que a banda toca do jeito que eu quero. E Deus fica olhando e diz assim: eu quero te tirar disso. Eu não quero que você viva neste cativeiro, porque eu tenho uma vida melhor para você, seja com esta pessoa ou não. Eu tenho uma vida melhor para você, e a vida que Deus tem para você, acredite, é melhor do que essa que você acredita estar vivendo. Bom, terceiro, para que eu possa encerrar, eu olhando para a vida de Jó, quando ele orava, a Bíblia fala que mudou o Senhor o seu cativeiro e o virou, quando este orava por seus amigos. O meu cativeiro só vai mudar quando eu se tornar um canal de bênção na vida de alguém. Se você não for bênção na vida de alguém, se você não conseguir ser uma bênção na vida de uma pessoa, não espere que a sua vida melhore. É curioso, porque as principais seitas filosóficas e filantrópicas do mundo, como por exemplo, maçonaria, legião não sei de quê, The Lions, Rosacrucianos, a base que sustenta a coluna fundamental de todas elas é uma vida de fraternidade, aonde eu estendo a mão para o meu próximo, aonde eu ajudo o próximo. E aí você pega esses caras e diz assim: eles fizeram um pacto com o diabo, e aí o diabo está abençoando eles, o diabo está dando as coisas para ele. E se você descobrir que existe uma lei universal, que a Bíblia fala que é tudo aquilo que o homem semear, ele também vai colher, seja ele um servo de Deus ou não, seja ele um ímpio ou um crente. Se você semear bênção, você colherá bênção em abundância. Aleluia. Pode aplaudir mesmo, porque ele merece. Aí eu pergunto para você: você tem conseguido ser canal de bênção na vida de alguém? Essa semana uma pessoa chegou para mim e disse assim: rapaz, uma irmã, ela tem uma família muito parecida com a minha família, e ela se parece muito com minha mãe. Minha mãe na minha família é aquela mulher, irmãos, que se ela estiver me assistindo ela vai lembrar aí. É aquela mulher que ela quebra financeiramente só para ajudar os irmãos. E quebrou várias vezes na vida. Ficou muito rica e juntou todos os irmãos, dividiu para todo mundo. Eles ficaram tudo pobre de novo. Ela fica pobre, ela se levantou de novo, ajudou de novo, e assim ela fez várias vezes na vida. Várias vezes. Hoje ela já é uma senhora de idade. Mas deixa eu contar um negócio para você. Essa semana uma pessoa estava me compartilhando dizendo assim: cara, eu não consigo entender isso. É inadmissível isso para mim, pastor. Por quê? Porque, poxa, fulana de tal só vive pegando na cara, mas continua ajudando. Fulana de tal só vive pegando na cara, mas na hora que precisam dela, ela está lá ajudando. Deixa eu contar um negócio para você, que a minha resposta foi essa para essa pessoa. Eu disse assim: olha, você já parou para pensar que as pessoas que ela continua ajudando, continuam precisando da ajuda dela, e ela continua tendo condição de ajudar? Você já parou para pensar que Deus continua permitindo que estas pessoas vivam uma vida miserável, ao passo que a outra, que continua querendo ser bênção, continua vivendo debaixo da bênção deste Deus?
Você já parou para ver que tudo que esta pessoa faz de negócio, as coisas funcionam, as coisas fluem, as coisas dão certo, e os outros ficam olhando e dizem assim: eu não entendo porque que tudo para ti dá certo e para mim dá errado. É porque eu entendi que eu tenho que ser uma bênção na vida das pessoas que estão ao meu redor. Você tem sido bênção na vida de alguém? Ou quando alguém tem estendido a mão e lhe pedido socorro, você fecha as portas, você joga na cara, você vomita? Você tem conseguido estender a mão quem está precisando de ti? Eu não estou falando de uma sopinha que a gente entrega lá no hospital, filho. Eu estou falando, não é de uma coisa que acontece uma vez no mês ou a cada 6 meses. Eu estou falando do seu dia a dia. Esta semana nós tivemos uma reunião lá na empresa. Na reunião que nós tivemos, um dos meus funcionários disse assim, eu dei a oportunidade para cada um citar aquilo que eles entendiam como sendo um problema. Um deles virou e disse assim: pastor, eu queria fazer um comunicado, eu acho que nós poderíamos nos ajudar mais. Eu disse: como? Poxa, pastor, às vezes eu estou aqui fazendo um negócio, arrumando um gesso, consertando um negócio, a coisa está caindo aqui do lado, o cara está me olhando, eu olho para ele assim, como quem dissesse assim: pelo amor de Deus, me socorre, vai cair, vai te estragar. E o cara olha para mim e diz assim: eu não recebo nada para fazer isso, não é meu trabalho. Aí lá na empresa onde você trabalha, você olha para ela falar e diz assim: eu não sou pago para gerenciar isso, meu trabalho é esse. O que você não entende é que quando a empresa fechar as portas, você também vai se lascar. Você também vai perder. Quando você entender, isso envolve todas as áreas da sua vida. Enquanto você não for bênção na vida de alguém, você jamais será abençoado. Porque o Deus que eu e você servimos, e que esta Bíblia fala e ensina, Ele abençoa aqueles que são abençoadores. Ele estende a mão àqueles que estendem a mão. Ele ajuda aqueles que podem ajudar. Este Deus é assim. E este Deus quer fazer de você uma bênção. Jorge, a gente não se importa com o problema do outro. Teve um colega meu, Jorge, que me ligou no meio da semana: pastor, eu preciso falar com o senhor. Eu falei: cara, eu estou no meio de prova, semana de prova, está uma loucura na faculdade, eu faço prova de manhã, faço prova de noite, é o curso de psicologia de manhã, é o de odonto à noite, eu estou para ficar doido, não dá essa semana, mas sábado eu vou na tua casa. É um amigo meu, que eu amo demais. Mas eu percebi pela voz dele que ele estava passando um problema. Quando chegou no sábado, eu empolgado, porque ia ter a prova, me preparei, estudei a madrugada inteira. Maíra dizia assim, eu acordava e dormia: tu ainda está estudando? Digo: estou estudando, tem prova. Quando eu estou me arrumando, bota a roupa para ir para a faculdade, a professora bota no grupo: eu passando mal, não poderei aplicar a prova, será só no próximo sábado. Eu fiquei muito chateado. Aí eu pensei, tipo, eu vou para casa agora, vou dormir, porque eu não dormi de noite. Preciso descansar, eu sou humano também. Quando eu estava voltando para casa, eu me lembrei desse amigo. Eu só fiz virar o carro e fui para a casa desse amigo. E aí, quando eu estava conversando com esse amigo, eu descobri que às vezes tudo que você e eu precisamos é de um amigo que pare para nos ouvir, de um amigo que se preocupe com o que a gente está passando, de um abraço que você pode dar. Deixa eu dizer uma coisa para você, bondosamente me faça esse favor. Olha para essa pessoa que está bem do teu lado, esse caba feio, essa mulher horrível aí, do cabelo doido. Está vendo essa pessoa aí? Agora olha para aquelas pessoas bonitas que estão aí também perto. Tipo eu, Jorginho, pastor Fábio, com essa careca dele linda, maravilhosa. Deixa eu dizer um negócio para você. Sabe esse pessoal aí? Vou contar um segredo para vocês. Eles também têm problemas. Às vezes eles também estão sorrindo por fora e chorando por dentro. Às vezes eles estão destruídos emocionalmente, precisando que alguém chegue e não dê um sorriso falso, mas dê um abraço e diga assim: olha, eu nem sei, mas eu quero te dizer que eu te amo. Às vezes tudo que essa pessoa que está do seu lado quer é que você saiba que ela existe nesse seu mundinho.
E que você não vive sozinho dentro dele, que existe um mundo muito maior ao seu redor, e que o seu problema talvez não seja maior do que esse que está do seu lado, e que a pessoa que está do seu lado talvez esteja com um cativeiro maior do que o seu, e ela está lutando para sair, e você já desistiu há um tempão de sair do céu. Eu vim aqui nessa noite dizer a essa igreja, a essas pessoas que estão aqui: Jó me ensina uma lição. Se eu quero viver fora deste cativeiro, eu preciso aprender a olhar para os lados. Eu preciso aprender a olhar para o meu próximo. Há alguém nesta terra que precisa de você. Há alguém na sua casa que precisa que você pare e olhe para ela. Há alguém na sua casa, na sua família, no seu trabalho, que precisa ouvir de você que ela é importante. Ouvir de você que ela é importante para este Deus. Terminou uma prova. Eu fui um dos últimos a saírem da turma. Na quarta-feira, quando eu estou saindo isso de manhã, está todo mundo ali na porta da prova, discutindo a prova. E tinha uma colega lésbica que estava assim chorando. Minha amiga. A pessoa que mais conversa comigo e que eu mais dou atenção. Lésbica assumida. O maior respeito que eu tenho por essa mulher. Quando eu ia passando, ela estava assim sozinha, e eu percebi que todo mundo estava borbulhando ali no negócio da prova, que a prova foi muito complexa. Eu encostei nela e falei: fulana, o que tu tem, cara, que tu está chorando? Ela simplesmente me deu um abraço. E quando ela me deu esse abraço, eu comecei a chorar abraçado com ela. E as pessoas que estavam ali pararam, fizeram aquele silêncio e ficaram olhando. Aí eu falei no ouvido dela, porque a cabeça dela estava aqui do lado da minha, ela chorando, porque ela não respondeu nada. Ela estudou bastante, mas tudo que ela estudou não caiu, ela não respondeu nada. Ela entregou a prova em branco. E para ela aquilo era desesperador, porque ela tem Enem, ela paga não sei o que, ela tem desconto. Se ela perder aquilo ali, ela perde os descontos. Eu nem entendo bem disso aí. Eu falei para ela: olha, você não está sozinha. Eu já te vi você vivenciar situações piores do que isso. E eu nem vi, mas eu conheço a história da vida dela. Eu sei que você pode sim dar a volta por cima. Tem uma segunda prova aí. A gente estuda, a gente tira um 10 dessa segunda prova. As meninas começaram a chegar. Começaram a falar: fulana, para com isso, vai dar certo, nós vamos conseguir. Não é só tu que está assim, não é só tu que está assado, todo mundo assim, estamos no mesmo barco. Aquilo foi animando, foi empolgando ela. Depois ela vai lá no nosso grupo e faz um discurso desse tamanho, agradecendo porque alguém parou para saber o que ela tinha. Você tem sido bênção na vida de alguém, porque talvez as portas do seu cativeiro já estão até abertas, e a única coisa que falta para você sair deste seu cativeiro é você se transformar em uma bênção na vida de alguém que está perto de você. Eu não estou falando de alguém que simplesmente passa na rua e diz assim: você pode me dar R$1? Você pode me dar 1 quilo de alimento? Eu estou falando de pessoas que convivem com você e que esperam em você. Rosana outro dia disse assim: pastor, eu senti tanta vontade num culto de lhe dar um abraço, que você estava chorando. Lembra disso, Rosana? E eu fiquei com vergonha, porque é complicado. Eu sou mulher, eu sou homem, as pessoas podem maldar. E eu fiquei relutante. Eu disse: não faça isso. Da próxima vez que você sentir o abraço, enfrente o que as pessoas vão pensar, deixe as pessoas falar, mas venha dar esse abraço, porque eu estava aqui chorando, pedindo para Deus um abraço. E Deus às vezes quer usar você para olhar para o lado aí e dizer assim: olha, você não está sozinho nesta guerra. Nós estamos todos caminhando nesse planeta chamado Terra, nessa grande nave espacial. Todos estamos trilhando para frente, querendo alcançar uma meta que é o céu de glória. E nós não alcançaremos sozinhos, nós não subiremos sozinhos. O som da trombeta você não ouvirá sozinho, nós ouviremos juntos isso. A igreja é um corpo, irmãos. E como um corpo, a gente tem que aprender a sentir o que o outro sente, a viver o que o outro sente. Ponha-se de pé em nome de Jesus, por favor. Eu quero encerrar a minha palavra
dizendo o que o apóstolo Paulo disse no capítulo 6 do livro de Gálatas e no versículo 9. Olhe para cá. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no seu tempo nós ceifaremos. Não se canse de fazer o bem. Não desista de ser uma pessoa melhor. Não desista de tentar. Não desista de dizer para você mesmo: eu posso, eu vou conseguir. Existe um Deus que está olhando você neste cativeiro, que está te dizendo: olha, você pode sair deste cativeiro. Se levante como intercessor. Se levante para pagar o mal com o bem. E ajude aqueles que estão ao seu redor. Deus tem esperança em você. Então não deixe que você anule essa esperança dentro de si mesmo. Olhe para cá. Não desista de você. Não desista de você ser uma pessoa melhor. Você pode ser. Deus não desistiu de ti, então não desista de você. Não desista do seu sonho, não desista do seu projeto, não desista daquilo que você no coração almeja tanto. Há coisas desse coração que Deus quer tanto ver você realizar, e Ele está tão disposto a estender a mão para você e dizer assim: eu vou te ajudar, você vai conseguir, mesmo quando tudo te disser não. Não desista de você, porque Deus não desistiu de Jó, e Jó não desistiu de Deus. Não desista de Deus na sua vida. Tenha esperança nele. Tenha esperança nele. Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim eu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Escute. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando este orava pelos seus amigos. Mas não foi só isso. Não foi só isso que aconteceu. Não só foi o cativeiro que Deus tirou Jó. O texto diz: e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Deus disse para ele: não vai ser só isso que eu vou fazer por ti. Não é só o cativeiro que eu vou te tirar. Eu também vou te dar em dobro tudo aquilo que te tiraram. Deus quer acrescentar mais na sua vida. Mais do que você pode imaginar. Mais do que a sua mente consegue imaginar. Mas você precisa querer isso dentro de você. E eu quero fazer uma pergunta nessa noite. Porque existe um cativeiro desgraçado, miserável, chamado pecado. Esse cativeiro nos aprisiona em tantas coisas. Ele nos arrebenta. E você talvez já tentou de tudo sair desse cativeiro e não conseguiu. A Bíblia fala que o Senhor Jesus, quando Ele ressuscitou, Ele foi até o cativeiro. Ele tomou a chave do inferno. Venceu a morte.
E o texto diz, e ele levou cativo o cativeiro. É como se ele dissesse, a partir de hoje, esse negócio não vai mais ficar assim. Eu tomo este cativeiro para mim. E o texto diz, e foram vistos vários santos que ressuscitaram com ele e subiram com ele para a glória eterna. Literalmente, Jesus é libertador de cativeiros. E tudo que a tua alma precisa, Ele tem para te dar nesta noite. Se houver alguém aqui nessa noite que deseja sair deste cativeiro, que deseja entregar sua vida para Jesus, enquanto nós estamos adorando, eu quero te convidar a sair do seu lugar, vir até aqui à frente, dobre o seu joelho aqui no cantinho. Eu quero orar com você, eu quero apresentar a você aquele que liberta cativeiros, destrói cativeiros, arranca você de dentro de um cativeiro que você achava que não havia mais como sair. Porque todos já te disseram, não tem mais jeito, não adianta, desiste. Deus está dizendo, não desiste. Não desiste, não desiste. Este cativeiro tem um propósito. Este cativeiro vai te fazer um ser humano melhor. E Ele vai te tirar deste cativeiro. Quantos querem adorar esse Deus aqui nessa noite? Bendito seja teu nome, Jesus. Preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Senhor, nessa noite, olha para cada cativeiro nessa noite, Deus. Olha para cada alma, Senhor, aprisionada, Pai. Para cada pessoa, Deus, que nessa noite entende que vive numa prisão e quer ser livre dela. Senhor, eu te peço nessa hora, em nome de Jesus, estende a tua mão sobre essa vida, sobre esta pessoa. Estende a tua mão como um pai que pega um filho derrubado nos chãos. E em nome de Jesus Cristo, Senhor, que a força que vem do alto venha sobre essa pessoa e arranca ela deste cativeiro. Porque Tu és um Deus libertador, Tu és um Deus sarador, Tu és um Deus cuidador. E eu te peço nesta noite o Teu cuidado sobre cada vida nesta noite que precisa ser livre deste cativeiro.